Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E aí, como vocês estão? Espero que bem, né? Eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui com vocês para aprendermos juntos e trocar ideias juntos, tá certo? Na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre sujeito e predicado. Revisar, né, esse conteúdo tão relevante para a gente. Quando a gente consegue identificar ali o sujeito, o predicado, conhecê-los ali no nosso texto, melhora, né? Tanto a nossa produção textual quanto a nossa interpretação também textual. Então vamos refletir um pouquinho aqui. O que é uma oração? Vocês sabem o que é uma oração? Não é só aquela de rezar não, hein? A oração é o enunciado linguístico organizado em torno de um verbo ou locução verbal e constituído aí de sujeito e predicado, ou ao menos o predicado. Então, assim, para ser oração, tem que ter ali a presença de um verbo, tá bom? Ou locução verbal. Lembra que nas aulas anteriores a gente tinha visto que sempre quando a gente fala locução é porque tem mais de uma palavra. Então, locução verbal pode ser duas ou mais palavras com o sentido de um verbo, tá bom? Então, para ser oração é assim, tem que ter o verbo. E toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E a frase ela pode conter mais de uma oração, a depender da quantidade de verbos. Se na minha frase tem um verbo, tenho uma oração. Se tem dois verbos, duas orações. Três ou mais, assim também, três ou mais orações. Por que eu disse aqui que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração? Porque para ser oração tem que ter a presença de verbo. Mas nem todo enunciado que eu falo, nem toda expressão, né, que eu estou ali me comunicando, tem verbo. Às vezes eu falo uma palavra só, ela não tem verbo, ela não é um verbo, mas ela tem um sentido. Então, se passou um sentido para mim, é uma frase. Mas para ser oração tem que ter aí a presença do verbo. Por exemplo, eu gosto de estudar. Olha aí a presença do verbo gostar, né? Por isso uma oração. Ana Cláudia é professora. Olha o verbo ser ali. José trabalha em casa. Os alunos são educados. Eu adoro as aulas de língua portuguesa. Então, essas 5 frases aí, esses 5 enunciados, trata-se aí de oração por ter a presença do verbo. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os termos essenciais da oração. Então, as orações têm a sua estrutura básica formada por 2 elementos, chamados de sujeito e predicado. Ou seja, eles são os termos essenciais da oração. O sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Então, indica do que ou de quem se fala. O seu núcleo é a palavra mais importante. Pode ser um substantivo, pronome ou uma palavra substantivada. E o predicado também. O predicado é a parte da oração em que há verbo. Portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal. O predicado ele é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, a oração ela vai ter o sujeito e o predicado para que seja ali também uma oração, né? São os termos essenciais da oração. Então, encontramos o sujeito nas orações. Por quê? Tem um exemplo aqui de uma oração. Emanuel participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Então, estou ali com a minha oração. Como é que eu vou encontrar o sujeito na minha oração? Como saber qual é o sujeito? Primeiro passo, localizar o verbo. Então, vamos lá. Emanuel participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Então, já identificamos ali, o verbo participar. Segundo passo, fazer a pergunta. Então, participa. Quem participa? Nesse caso aí, quem participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Eu fiz a pergunta. E vou responder essa pergunta, no caso, Emanuel. Então, a minha resposta a essa pergunta vai ser o meu sujeito, tá? Identifiquei o verbo, fiz a pergunta, a minha resposta vai ser o sujeito, que no caso é Emanuel. Logo, Emanuel é um sujeito,
Muito bem, vamos continuar aqui. Então, o que Emanuel faz? Agora a gente vai identificar o predicado. A gente já identificou o sujeito, né? Pode botar até uma barrinha ali, Emanuel. E agora a gente vai identificar o predicado. Então, se eu já sei que o sujeito é Emanuel, Emanuel ele faz o quê? Ele participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Ó, tem uma interrogação ali, mas é um ponto final, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, que está destacado, vai ser o predicado. Porque é a ação, é o que Emanuel faz, né? Algo que foi feito por ele. Muito bem. Vamos agora conversar um pouquinho aqui sobre o núcleo do sujeito, né? Núcleo é a parte mais importante do sujeito. Tem sujeito que ele é formado por uma palavra só, como no caso aqui de Emanuel. Mas o sujeito nem sempre é formado por uma palavra só, ele pode ser também mais amplo. Então, sujeito é a quem se refere o verbo, ou seja, é aquele que sofre ou realiza a ação referida pelo verbo. Então, se eu digo, Maria chorou. Então, quem chorou? Maria. Então, Maria ali vai ser o sujeito. Ana comeu uma fatia de bolo. Então, Ana também vai ser um sujeito. Então, são sujeitos aí formados por um único termo, Maria e Ana. Já na oração seguinte tem assim, minha querida irmã Maria chorou. Então, quem chorou? Minha querida irmã Maria. Então, esse sujeito está sendo formado por 4 termos. Ó. Então, o núcleo do sujeito é o termo mais importante. Então, se ele traz todas essas informações aqui, é o sujeito, todos esses elementos, mas sempre vai ter um que é o mais importante. Desses termos que tem, ó, minha querida irmã e Maria. Qual o principal aí? Qual é o mais importante? Logo vai ser Maria, né? Porque eu não digo minha chorou, querida chorou, irmã chorou. Sim, mas nesse caso, Maria. Maria chorou. Então, Maria vai ser o núcleo do sujeito. Ou seja, a parte mais importante. Vamos continuar aqui também ainda com o núcleo do sujeito, tá? A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Então, identifiquei meu verbo encantar. Quem encanta? A maravilhosa culinária brasileira. Então, o núcleo vai ser culinária, ó. Porque se eu disser a encanta, o artigo ali ele não pode ser, né? Maravilhosa encanta. Não. Esse adjetivo aí também não. Culinária brasileira. O brasileiro encanta. Não. O termo principal aí vai ser o núcleo culinária. Tá bom? Nosso tio João nos visita raramente. Então, tem ali o verbo visitar. Quem visita? Nosso tio João. Mas eu poderia dizer, ó, João nos visita raramente. Mas aí quis complementar aí. Nosso tio João. Então, o núcleo vai ser João. A pobre Ana não dançou com ninguém na festa. Olha ali o verbo dançar. Ó. Quem dançou? No caso, não dançou. A pobre Ana. No caso, o núcleo aí vai ser Ana. Todos os dias, o pequeno Gabriel lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. Então, lia é o verbo. Ó. Quem lia? O pequeno Gabriel. E o núcleo? Gabriel. Assim como o sujeito tem o seu núcleo, o predicado também tem o seu núcleo, tá? Então, o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Tudo que o sujeito fez. Então, ó, a mulher estava preocupada demais. Identifiquei meu verbo estar. Quem estava? A mulher. Então, ó, a partir do meu verbo, separei ali, tudo vai ser o predicado. Então, estava preocupada demais é o predicado. O núcleo do predicado concentra a ideia principal que se fala do sujeito. Pode ser verbo ou não. Então, aqui, ó. A aluna... sujeito, predicado ali, separei já. Pronto, tem ali uma flechinha na parte de cima ainda. A mulher estava preocupada demais. Porque é o ponto principal. Então, ó. Ele pode ser o verbo ou não. Nesse caso, a palavra preocupada, né? O adjetivo aí caracterizando como essa mulher estava, é o núcleo desse predicado. Não pode ser o verbo estava, porque a mulher estava. Sim, se eu digo isso, eu não vou compreender como ela estava, né?
O foco aí é a preocupação que ela estava. Então, no caso, a palavra preocupada vai ser o núcleo do meu predicado, tá bom? Já aqui, ó, a aluna fez a prova. Identifiquei o verbo fez, fazer, né? Quem? A aluna. Dividi ali. Meu predicado fez a prova. Então, aqui, gente, a aluna fez a prova, né? Então, já no caso aí, o núcleo vai ser o fazer, né? No caso, o verbo fazer mesmo. Ela fez a prova. Vamos praticar mais um pouquinho. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Lembra que eu disse que a gente identifica o verbo, né? Então, o verbo ali organizar, organizaram já ali. Quem organizou? Os formandos. Então, separei ali, ó. Os formandos vai ser o sujeito. Tá bom? Então, a gente já vê ali que pode ser a opção B ou a C, né? Vamos continuar. E organizar a homenagem, ó. A partir do verbo, tudo vai ser predicado. Então, a opção correta vai ser a letra... Muito bem, ó lá. Dividindo direitinho, né? O predicado vai ser justamente a letra B. Então, o sujeito vai ser os formandos e o predicado, tudo a partir do verbo. Organizaram a homenagem. Tudo que o sujeito fez, né? No caso, os formandos. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente. Os núcleos do sujeito e predicado são, respectivamente, aquele que quer saber do núcleo, tá? Então, identifiquei ali o meu verbo cantar, ó, conjugado ali, né? As meninas do coral cantaram. Então, as meninas do coral vai ser o sujeito. Cantaram lindamente, o predicado. E qual é o núcleo aí? Quando eu digo as meninas do coral, o que se destaca mais? No caso, meninas, né? Eu posso dizer, as meninas cantaram lindamente, mas aí eles quiseram explicar mais, colocando do coral, porque poderia ser qualquer menina, né? Quando eu digo as meninas do coral, estou especificando que meninas eram essas. Então, meninas aí vai ser o núcleo desse sujeito. Cantaram lindamente, né? Cantar, o próprio verbo aí é que vai ser o núcleo. Porque é o que está se destacando mais. Porque se eu disser, as meninas do coral lindamente, vai ficar sem lógica, mas as meninas do coral cantaram, né? Eles quis especificar aí, de deixar claro que foi muito lindo, que elas cantaram perfeitamente, né? E aí o núcleo vai ser cantaram. Portanto, ó, meninas é o núcleo do sujeito e cantaram o núcleo do predicado. Portanto, ó, a letra B é a correta. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma questão para que vocês possam continuar praticando, mas dessa vez em casa, tá certo? Lembre-se sempre que essa aula aqui da TV, ela está também no YouTube. Não só essa, como outras aulas também de língua portuguesa e também de outras disciplinas. Então, você pode estar sempre revisitando, revisando e estudando, porque a gente tem que estudar todos os dias, tá bom? Praticando é que a gente vai ali alcançar a excelência. Então, vou deixar aqui essas questões, vocês vão depois responder com calma, tá? Pode dar um print ou pode dar uma pausa ali e responder, tá bom? Tem aí da letra A até a letra G, então você vai de questão por questão, de oração por oração. Primeiro passo, identifica o verbo. Identificou o verbo, divide ali, separa o sujeito da oração. Identificou o verbo, faz a pergunta. Né? Quem foi que realizou aquela ação, que fez aquilo? A resposta vai ser o sujeito. A partir do verbo para lá, tudo vai ser o predicado. Aí você vai identificar o núcleo do sujeito. Então, vai ser sempre a palavra mais importante, que se você tirar dali, vai fazer falta. Então, você vai fazer isso com todas essas. Vamos fazer ali a letra A. Ó, um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Então, qual é o verbo ali? Pousou, né? O verbo pousar. Então, quem pousou? Um bando de andorinhas. Já dividi, já achei meu sujeito. Um bando de andorinhas. Pousou no fio elétrico vai ser o meu predicado. Porque a partir do verbo, tudo lá vai ser o predicado. E aí ele quer o núcleo do sujeito. Então, um bando de andorinhas. Qual
termo aí é o mais importante? Se destaca, se tirar faz falta. É um bando? Não, um bando pode ser de qualquer coisa, né? Então, no caso, andorinhas. Então, andorinhas aí é que vai ser o núcleo do seu sujeito, tá bom? E assim você vai fazendo com todas as questões. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Se não entendeu, não se preocupe, é praticando que a gente vai cada vez ficar mais sabido. Então, se não entendeu, lembre-se sempre que eu estou disponível para ajudar vocês, tirar as dúvidas e ajudá-los cada vez mais. Então, até a próxima aula.